desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. A manchete de hoje é sobre os desdobramentos da CPMI do INSS. A Polícia Federal prende ex-presidente do INSS em operação sobre descontos indevidos em aposentadorias. A detenção de Alessandro Stefanuto ocorre em meio à operação com 63 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. O INSS vai devolver o dinheiro de aposentados vítimas da fraude. Veja também a lista de 17 associações. E um outro assunto, o Supremo pode mudar regras da reforma da Previdência para INSS e servidores públicos. Agora, falando sobre a COP30, temos aqui essa informação que países da África travam negociação sobre meta de adaptação, que é uma prioridade do Brasil na cúpula do clima. E a Europa diminui 46% da delegação para o evento climático e a China reduz 40%. E ainda falando sobre o resumo do terceiro dia da COP30, temos aqui no carrossel de imagens, Barqueata, africanos questionando viabilidade de metas de adaptação e a Arábia Saudita à frente dos insatisfeitos com o modelo de financiamento. Foram os principais fatos que aconteceram no terceiro dia de COP. E ainda falando sobre o evento, Cúpula do Clima no Brasil consolida o democrata Gavin Newsom, governador de Califórnia, como um antagonista de Donald Trump e também aposta para a corrida pela Casa Branca. Agora, falando sobre São Paulo, temos aqui esta imagem. Usuários de drogas resistem na região da Cracolândia, que fica ali no centro de São Paulo, e chegam ao Memorial da América Latina, no bairro da Barra Funda. E falando sobre meio ambiente, temos aqui um caso de crime ambiental. Irmãos são detidos com 465 pássaros silvestres em uma rodovia de Pernambuco, e parte dessas aves encontradas apertadas em gaiolas morreu durante essa viagem. Agora um outro destaque, temos aqui de acordo com os dados, Polícia do Rio responde por 15% de mortes violentas intencionais no estado em 3 décadas, isso de acordo com Delta Folha. Falando sobre o governo Lula, de acordo agora com a pesquisa Genial Quest, vantagem para rivais cai, e Lula volta a empatar com Bolsonaro no segundo turno. E falando sobre política, bolsonarismo aponta derrapada de Derrite na briga pelo Senado e vice de Nunes ganha o terreno. E aumento de penas proposto em texto pode ser um tiro no pé, afirma especialista. Um outro destaque aqui diz que senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal veem recados sobre Messias em aprovação apertada de Paulo Gonet. Recondução por 4 votos indica força de grupo de Davi Alcolumbre, que defende Pacheco. Na área de economia, Correios decidem fatiar crédito de 20 bilhões de reais em uma tentativa de atrair bancos e reduzir os juros. 4 empresas ofereceram financiamento com taxa acima do teto fixado pelo Tesouro. Agora, um destaque internacional, aqui diz que Trump sanciona acordo para encerrar a paralisação mais longa da história dos Estados Unidos, que é o shutdown. O pacote aprovado põe fim a impasse que afetou programas sociais e também o tráfego aéreo. Falando sobre saúde, maquiagem como protetor solar substitui o filtro convencional? E saiba o que dizem os especialistas sobre este assunto. Para quem vai se expor ao sol, produtos com FPS surgem aí como uma possível alternativa. Já na seção Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto que trata de religião. Papa diz que só Jesus salva, não Maria. Doutrina pode aproximar católicos e evangélicos? Em artigo, um doutor em sociologia explica que os evangélicos renunciam à devoção a santos, incluindo a Mãe de Cristo,
Logo, o documento pode aumentar a afinidade entre as duas crenças. Já um próximo assunto está no caderno Todas. De acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo, impactos do climatério na saúde mental e na sexualidade aumentam violência doméstica. Falando agora sobre economia, rainha das criptomoedas, a chinesa acusada de fraude que fugiu para a mansão em Londres. Ela comprou ativos em dinheiro roubado de aposentados, de acordo com a polícia. E sobre o Banco Central, temos aqui uma fala do presidente, que é o Gabriel Galípolo. Ele afirma que poupança é um produto apoiado na desinformação. Um outro destaque, aplicativo da carteira de trabalho pode dar spoiler da demissão e veja se isso é possível. Falando sobre energia limpa, temos aqui esta matéria em destaque que diz que etanol e biometano podem ser ponte para o transporte público elétrico, diz o CEO da Marco Polo. Já na editoria de política, temos aqui que o PSOL ataca capitalismo e pede foco na luta de classes em um novo documento programático. Partido marca 20 anos com um novo texto que também comenta ambiente e Big Tech. Já sobre alguns assuntos aqui do nosso país em destaque, temos aí um assunto para o Paraná, que ONGs mobilizam rede de solidariedade após o tornado. E a volta às aulas em cidade devastada por ciclone registra baixa adesão de alunos. Falando agora sobre São Paulo, Nunes fracassa em articulação para acelerar projeto na Câmara que restringe mototáxi. Prefeito pede apoio para aprovar a urgência de texto que prevê um estudo de impacto desse serviço. Nos destaques internacionais desta manhã de quinta-feira, primeiro assunto é para a Europa, que diz que a Alemanha chega a acordo para novo serviço militar obrigatório depois de semanas de impasse. Plano alinhado à OTAN visa aumentar o número de soldados ativos de 180 mil para 260 mil. E também um destaque para a Ásia. Falas da primeira-ministra do Japão sobre Taiwan criam tensão diplomática com a China. A primeira-ministra afirma que possível incursão militar sobre a ilha poderia exigir resposta. E na Síria, Estados Unidos deram auxílio a operações contra o Estado Islâmico na Síria que mataram 5 pessoas. Ações ocorreram entre 1º de outubro e 6 de novembro e teria capturado 19 membros. Falando agora sobre astronomia, temos aqui este destaque. Estágios iniciais de explosão de estrelas são observados pela primeira vez. Um novo estudo pode ajudar cientistas a entender os mecanismos por trás de supernovas. E sobre saúde, SUS promove treinamento para enfrentar riscos emergentes à saúde ligados à crise do clima. Parcerias com hospitais levam capacitação profissional sobre doenças negligenciadas. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, temos aqui esta imagem, que é da editora internacional. E-mails ligam Trump a escândalo sexual. Em mensagens divulgadas no Congresso, Jeffrey Epstein, que é um pivô de rede de exploração sexual, disse que Trump sabia das meninas. Empresário que morreu na prisão em 2019, condenado por liderar tráfico sexual com menores, escreveu que Trump sabia das meninas e teria passado horas com uma vítima. Cresce pressão para a divulgação completa dos arquivos sobre esse caso, como a gente consegue observar aqui neste muro, enquanto a Casa Branca acusa a oposição de fabricar uma narrativa falsa. Agora a manchete de hoje é da editoria de Economia. Tribunal de Contas da União cria força-tarefa para fiscalização de 9 estatais. Correios e Infraero estão entre empresas federais que serão alvo. Aqui nos informa que o TCU vai criar uma força-tarefa para fiscalizar 9 estatais federais. Entre as companhias que serão alvo dos auditores estão os Correios,
a Casa da Moeda e a Infraero. A iniciativa foi anunciada após relatório do Tesouro Nacional ter apontado que as empresas têm hoje uma trajetória de deterioração de resultados, com riscos consideráveis para as contas públicas. E o presidente do TCU, que é o ministro Vital do Rego, disse que os técnicos da Corte não vão se ater apenas aos aspectos financeiros e avaliarão também outros fatores que pesam nas dificuldades fiscais das estatais, como a governança, a operação e a qualidade da gestão. E falando sobre economia, também temos aqui a próxima chamada de capa, que diz que o lucro do Banco do Brasil cai 60,2% no terceiro trimestre. O ganho líquido foi de 3,78 bilhões, enquanto as provisões contra calote somaram 17,9 bilhões e a rentabilidade caiu a 8,4%. Falando agora sobre a guerra comercial, além do café, Estados Unidos indicam também alívio nas tarifas sobre frutas. O secretário do Tesouro americano, que é o Scott Bessent, prevê redução na tarifa de produtos não cultivados nos Estados Unidos. E ainda falando sobre o país norte-americano, temos aí que a Câmara aprova o fim de paralisação no governo. Sobre o meio ambiente, oposição a Trump nos Estados Unidos ocupa espaço aberto por sua ausência na COP. Governadores democratas, como Gavin Newsom, da Califórnia, buscam protagonismo em Belém. E Polícia Federal diz que ex-nora de Lula atuou por repasse do Ministério da Educação à empresa suspeita. A ex-mulher de enteado do presidente e ex-sócio de Lulinha atuaram para desvios, afirma a Polícia Federal. E Derrite atende a pedido sobre Polícia Federal e apresenta a quarta versão de projeto. É incluída a previsão de recursos para a corporação em caso de bem apreendido em operação. Já um outro destaque é que afirma que o Bradesco e Itaú vão à justiça contra decreto de falência da Oi. Bancos credores pedem retomada de plano de recuperação e cobram que interventor dê lugar a um novo gestor. E sobre a PGR, por placar apertado, Senado aprova uma recondução de Paulo Gonet. Itália investiga safari humano na guerra civil da Bósnia. Sobre inteligência artificial, SoftBank vende participação na NVIDIA e liga alerta de bolha. Já um outro assunto, temos aqui que prédio de luxo em rua, a venda é congelado. O fundo reconhece que erguer edifício de altíssimo padrão nos jardins é inviável se estação de metrô estiver próxima. E isso aqui é lá em São Paulo. Já no Jornal Globo de hoje, temos aqui nesta manhã a manchete: falta de consenso com o Planalto e a direita adia a votação do PL antifacções. Derrite apresenta a quarta versão, mas o governo ainda aponta críticas. Governadores de oposição defenderam adiamento para arredondar o texto. A falta de consenso à esquerda e à direita levou o presidente da Câmara, Hugo Mota, a adiar para a semana que vem a votação do PL antifacções. Após os recursos do relator, Guilherme Derrite, sobre as atribuições da Polícia Federal e a equiparação das facções a terrorismo, o governo Lula apontou ontem 4 novas críticas ao projeto. À noite, Derrite apresentou uma quarta versão do texto, buscando justamente contemplar 2 desses pontos, mas os governistas disseram que as mudanças são insuficientes. O relator também se reuniu ontem com governadores da direita e de oposição a Lula. Eles defenderam um adiamento da votação para o mês que vem para construir o consenso e pediram também a inclusão de pontos na lei, como o fim da audiência de custódia para presos reincidentes. Inclusive, o editorial do Jornal Globo em Destaque é justamente sobre essa temática. Politização não pode prejudicar combate a facções.
Ainda falando sobre essa questão da criminalidade, operação de guerra em transferência. 7 chefes do Comando Vermelho, acusados de ordenar a reação à mega-operação no Alemão, foram transferidos sob forte escolta em avião da Polícia Federal do Rio a Presídio Federal, no Paraná. Já um próximo destaque diz que menos da metade dos policiais de elite usava câmeras corporais em ação no Alemão. Dado que consta no relatório do Ministério Público sobre a operação, desobedece à regra definida pelo Supremo. O delegado relatou 70 traficantes com fuzis na segurança do DOCA. E a segurança estanca a subida da avaliação do governo Lula. A aprovação ao governo, que vinha crescendo desde o mês de julho, perdeu 1 ponto percentual e ficou em 47%, com a desaprovação também estável, de acordo com a Quest. Freio à melhora na avaliação é atribuída à mega-operação no Alemão, que ganhou o aval de 67% dos brasileiros, isso de acordo com a pesquisa. E temor com segurança pública deu um salto. E falando também sobre política, Gonet é reconduzido à PGR com placar mais apertado desde a redemocratização. O Senado aprova novo mandato do Procurador-Geral da República por mais 2 anos, por 45 votos, 20 a menos do que ele próprio obteve em 2023. E o Congresso também aprova fim dos descontos associativos na folha de pagamento do INSS. A medida já tinha sido votada pela Câmara, passou ontem no Senado e vai à sanção de Lula. Esse modelo foi base do esquema de fraude com desvios de aposentadorias dos beneficiários. Agora, um outro destaque na editoria de economia: produtores brasileiros de café calculam benefícios com possível queda de tarifa. O presidente norte-americano indicou reduzir taxas sobre o produto, do qual o Brasil é o principal exportador aos Estados Unidos. E Rubio e Mauro Vieira se reúnem hoje. E o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar estatais em crise, incluindo Correios, que terá uma auditoria presencial. Aqui nos informa que a decisão ocorre após o relatório do Tesouro Nacional apontar riscos em 9 empresas, incluindo os Correios, que negocia empréstimo de 20 bilhões de reais para manter as atividades. Agora, sobre a COP30, temos aqui esta imagem que fala sobre as barcas da COP paralela, com faixas de protestos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e ativistas de movimentos sociais lotaram aproximadamente 200 barcos que participaram de um ato na Baía do Guajará, lá em Belém, para marcar o início da Cúpula dos Povos. Esse evento paralelo à COP30 começa hoje na Universidade Federal do Pará e reúne comunidades excluídas dos debates da agenda climática, como a gente consegue aqui observar nesta fotografia. E mais uma vez temos aqui um destaque: Congresso dos Estados Unidos divulga e-mails de Epstein sobre Trump, afirmando que ele, o Trump, sabia das meninas. A Casa Branca afirma que democratas tentam difamar o presidente com vazamento de mensagens do milionário acusado de tráfico humano e abuso de menores. Lembrando que Jeffrey Epstein morreu em 2019 na prisão. Agora, na editoria de saúde, geração zero álcool. Uma pesquisa sobre consumo de álcool no país mostra que 64% dos brasileiros se mantiveram abstêmios em 2025, que é uma taxa maior que em 2023, com 55%, e puxada principalmente por jovens adultos entre 18 e 34 anos, preocupados aí com a saúde. E por último, temos um destaque especial do segundo caderno: o lirismo de Walter Hugo, Mãe chega aos cinemas. Estrelado por Rodrigo Santoro, O Filho de Mil Homens é a primeira adaptação cinematográfica de obra de escritor português com história sobre afeto e também adoção.
Já no Correio Brasiliense, temos aqui o destaque de hoje, a manchete: pressão de governadores do Planalto adia o PL antifacção. Numa antecipação da disputa que deve dominar as eleições de 2026, governo e oposição conseguiram estender a discussão do projeto de lei que endurece o combate às organizações criminosas. Relator, que é o deputado federal Guilherme Derrite, apresentou a quarta versão do texto. Mesmo sendo adversário do governo Lula, Derrite incluiu, a pedido da base aliada, um artigo que destina à Polícia Federal bens apreendidos em operações. Na terça-feira, o parlamentar cedeu a pressões para manter as atribuições e os poderes da Polícia Federal. No outro extremo, governadores oposicionistas estiveram em Brasília no encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para apoiar o trabalho de Derrite e defender um texto com punições mais rigorosas. Mota confirmou o adiamento da votação e pediu mais discussões sobre esse tema. A expectativa é que o PL chegue ao plenário na terça-feira. E aqui temos uma entrevista em destaque, e a temática foi sobre o Estado apoiar essas investigações. Especialista em combate ao crime organizado, o delegado Fernando César Costa apontou durante a entrevista falhas no PL antifacção. Uma delas é a falta de acesso às comunicações por aplicativos e redes sociais, que, segundo ele, poderia antecipar as ações de organizações criminosas. E aqui temos um destaque: combate incessante e com rigor. Mesmo com leis e punições mais rígidas, o crime de racismo segue com vítimas diárias lá em Brasília. Este ano foram registrados 40 casos e os juristas afirmam que a denúncia é uma das principais armas para garantir ao acesso à justiça. E sobre o alívio nos Estados Unidos, que é um próximo assunto em destaque, por 222 a 209 votos, Câmara dos Representantes encerra shutdown. Maior paralisação da história durou quase 43 dias. E ainda sobre a economia, temos aqui mais um destaque para o tarifaço, que reunião entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, pode zerar a taxa aplicada ao café do Brasil. Uma matéria sobre a COP30, Barqueata marca Cúpula dos Povos. Uma manifestação com 200 embarcações e cerca de 5.000 pessoas, de acordo com os organizadores, navegada pelas águas da Baía do Guajará, em Belém, levou às reivindicações de diversas lideranças de povos originários à abertura da Cúpula dos Povos, um evento paralelo à COP30. Esses manifestantes percorreram o chamado Corredor da Soja para denunciar os impactos do agronegócio e de grandes obras de infraestrutura sobre territórios e o cotidiano dos moradores da região. O lema do protesto, a resposta somos nós, destacou o pedido por respeito, escuta e também soberania popular. E aqui temos alguns destaques do caderno de cidade. Temos aqui que o motorista bebe e atropela pai e filho. Infelizmente, um homem morre. E idoso desaparecido teve corpo enterrado na própria chácara. E falando sobre Natal, temos aqui este destaque: alugar enfeites como árvores, guirlandas e luzes pisca-pisca virou um bom negócio no Distrito Federal. Aqui nos explica que as lojas comemoram o movimento e os clientes festejam. Além do preço mais baixo dos produtos, não precisam de espaço para guardar esse material. E o FEComércio do Distrito Federal estima descontos acima de 50% na Black Friday deste ano. Já o último assunto na capa do Correio Brasiliense de hoje, a atuação de Gonê, de novo PGR.
Reconduzido ontem à chefia da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet teve ação histórica na denúncia que levou a julgamento os acusados por tentativa de golpe. Já na sessão Data Vênia, temos aqui um assunto para Papudinha. Cela, no 19º Batalhão da Polícia Militar, pode receber o ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe. O local também já recebeu outros presos famosos. Agora no jornal cearense O Povo, desta manhã de quinta-feira, temos aqui a manchete: outubro é o mês mais violento do ano aqui no nosso estado do Ceará. Foram 284 crimes violentos letais intencionais no mês e 2.523 casos ao longo do ano. O estado do Ceará registrou o maior número de mortes por intervenções policiais desde 2013. E falando agora sobre política, texto base do plano diretor de Fortaleza é aprovado em comissão. Já em esportes, com 3 de Daverson, Fortaleza arranca empate em 3-3 com o Atlético Mineiro e ainda sonha com fuga do rebaixamento sem desistir. Já sobre a economia, inflação faz cearense gastar em média 10% a mais no supermercado em 2025, aponta um levantamento. E aqui temos um resultado de pesquisa: Lula para de crescer em meio a polêmicas sobre segurança. E Evandro admite aumento de passagem e estuda medida para reduzir este impacto. E nos Estados Unidos, aqui diz que o país norte-americano planeja reduzir tarifas impostas para café e frutas. E por último, sobre a COP30, documento em prol do combate à desinformação climática tem adesão de 11 países. Na capa do Valor Econômico, temos aqui a manchete que trata do assunto sobre mercados. Estrangeiro amplia fatia na bolsa e impulsiona alta do Ibovespa no ano. Participação do capital externo é de 58,3% do valor de mercado de empresas listadas na B3. Em 2024 foi de 55,8%. E preço do café desaba em Nova York com expectativa de redução de tarifa. A declaração de Donald Trump de que os Estados Unidos reduziram algumas tarifas de importação sobre o café derrubou os preços do grão na Bolsa de Nova York. Os contratos futuros com vencimento em março de 2026, os mais negociados, caíram ontem 5,67%, que é a maior baixa em quase 2 meses. E aqui também nos informa que, embora os investidores tenham derrubado as cotações apostando no aumento da oferta do café brasileiro no mercado americano, Haroldo Bonfá, ele que é diretor do Faros Consultoria, afirmou que ainda não há qualquer indicação sobre quando a possível redução das tarifas pode acontecer. E lembrando que o Brasil é o maior produtor e exportador de café arábico do mundo e os Estados Unidos são o principal destino do grão brasileiro. Já na política nacional, sem acordo, votação do PL antifacção volta a ser adiada. O relator do projeto de lei antifacção, que é o deputado Guilherme Derrite, apresentou na noite de ontem a 4ª versão do texto. Mesmo assim, a votação da proposta foi novamente adiada pela Câmara. A nova previsão é que o texto seja apreciado pelo plenário na próxima terça-feira. Antes da nova versão, mesmo depois de o relator já ter feito diversas mudanças no texto, governo e oposição ainda não haviam chegado a um acordo que pudesse viabilizar a aprovação da proposta. E ao longo do dia, representantes dos dois lados defenderam o adiamento da votação. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, relutou em anunciar o adiamento e esperou a apresentação do novo relatório por Derrite. Agora, um outro tema: a aprovação de Lula
interrompe recuperação. A aprovação do governo do presidente Lula interrompeu a tendência de alta, mostra a pesquisa Genial Quest divulgada ontem. O percentual dos que desaprovam o governo foi de 49% em outubro para 50% agora. Essa aprovação recuou de 48% a 47%. As oscilações dentro da margem de erro ocorrem no momento em que o governo é pressionado a entrar no debate da segurança pública. A avaliação do governo também sofreu alterações dentro da margem de erro. Os que avaliavam a gestão como negativa são 38% contra 37% anteriormente. Os que a consideram positiva correspondem a 31% ante 33%. E no entendimento do Instituto, a interrupção da recuperação é reflexo da mega operação realizada no Rio de Janeiro. E aqui temos mais um assunto sobre engajamento empresarial. Temos aqui a informação que o engajamento empresarial com uma agenda sustentável cresceu consistentemente nas últimas décadas. Abre aspas. Acho que as empresas têm sido receptivas às ideias, mas o mundo se tornou muito mais complexo. Fecha aspas, afirmou a chefe do Pacto Global da ONU, que é a Sandra Ojiambo, a repórter Luísa Palermo. Um outro destaque, coalizão para mercado de carbono atrai potências. E decreto do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, pode acabar na Justiça. E paralisação do governo dos Estados Unidos chega ao fim sem vencedores. Aqui nos informa que a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos aprovou na noite de ontem o fim da mais longa paralisação governamental da história do país. Por 222 votos a 209, os deputados concordaram com o financiamento provisório do governo federal até o fim de janeiro, dando ao Congresso mais 2 meses para concluir o projeto de lei orçamentária para o atual ano fiscal. E aqui no Valor Econômico também temos o caso do Trump e Epstein. Democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgaram e-mails alegando que Donald Trump sabia mais do que o admitido sobre as atividades ilícitas de Jeffrey Epstein, que se suicidou em 2019 na cadeia após acusações de abuso sexual e pedofilia. No Valor Econômico, na editoria de política desta quinta-feira, temos aqui um assunto que é sobre o resultado da pesquisa Genial Quest. Lula lidera a intenção de voto para 2026, mas vantagem sobre adversários diminui. O cenário mais acirrado do primeiro turno é entre o presidente Bolsonaro, com 5 pontos de diferença entre eles. E sobre este assunto, César Felício escreve o seguinte: pesquisa Genial Quest deixa claro que recuo de Lula é maior que avanço da oposição. Recuo generalizado do presidente só encontra explicação no impacto da operação policial no Rio de Janeiro. E para 59% dos entrevistados, o Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Rejeição em outubro foi de 56% e percentual de quem endossa a candidatura caiu de 42% para 38%. Também temos aqui um texto da colunista Maria Cristina Fernandes. Derrite dividiu até a bancada da bala. A oposição se dividiu, adiou a votação, mas mantém o domínio da pauta da segurança. Já a próxima matéria, nesta mesma editoria, que diz que com Planalto, oposição em governadores insatisfeitos, Câmara adia a PL antifacção. O relator Guilherme Derrite apresenta 4º parecer e atende a novas demandas do governo. E nos bastidores, governo Lula vê uma lambança legislativa em relatórios de Derrite. Também temos aqui mais um destaque para o Legislativo.
Por 45 votos a 26, o Senado aprova a recondução de Paulo Gonet para a PGR. Indicado por Lula, o procurador-geral ficará no cargo por mais 2 anos. E os bolsonaristas usam essa sabatina para atacar Gonet por atuação na trama golpista e críticas à anistia. A sessão, marcada por bate-bocas, termina com a aprovação de Procurador-Geral da República. Inclusive, Flávio Bolsonaro acusa Gonet de conluio com o Supremo Tribunal Federal em sabatina na CCJ do Senado. Ele perguntou se ele não tinha vergonha. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também afirmou que PGR atropela atribuições do Congresso ao dizer que não caberia anistia aos acusados de golpe. E falando sobre Bolsonaro, temos aqui a notícia que o ex-presidente pede para receber Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro em prisão domiciliar. A defesa de Bolsonaro afirma que essas visitas têm um caráter pessoal e solicitam que sejam realizadas na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto com os governadores. Agora, um outro assunto é sobre o INSS. Aqui diz que o Senado aprova projeto que proíbe descontos associativos em aposentadorias do INSS. Essa proposta agora exige uma autorização formal do beneficiário. O texto segue para a sanção. E Supremo Tribunal Federal retoma dia 28 julgamentos sobre repactuação de acordos da Lava Jato. Acordo homologado beneficia 7 empreiteiras. Também temos aqui um outro destaque sobre o Judiciário brasileiro, que o ministro Flávio Dino pede respeito à corte após fala de advogado em julgamento da trama golpista. Jeffrey Chiquini, que representa o tenente-coronel Rodrigo de Azevedo, disse que essa investigação é a pior do país. E Fazenda e Senado calibram tributação de bets e fintechs. Proposta do líder do MDB busca formas de compensar a isenção do imposto de renda e perda da receita com extinção da medida que elevava o IOF. Agora, ainda sobre a repercussão da mega operação no Rio de Janeiro, temos aqui que ao Supremo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro defende inquérito sobre remoção de corpos após a mega operação. Aqui diz que a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro informou na quarta-feira, ontem, dia 12, ao ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que o inquérito aberto para investigar a remoção de corpos de vítimas da Operação Contenção, realizada nos complexos da Penha e do Alemão em outubro, não tem como foco familiares dos falecidos e foi instaurado a partir de veementes indícios de crime e de tentativa de adulteração de elementos de prova. E o esclarecimento foi feito pelo advogado Leandro Gontijo de Siqueira Alves, ele que é responsável pela apuração em trâmite na 22ª Delegacia da Polícia do Rio de Janeiro, localizada na Penha. Ele respondeu a uma determinação de Moraes, que na segunda-feira, dia 10, além do pedido de informações, mandou também suspender esse inquérito. Ainda sobre o Judiciário, Gilmar Mendes parabeniza Gonet por recondução à PGR. E o Ministério da Justiça diz que, mesmo após o recuo de Derrite, PL antifacção tem retrocessos inaceitáveis. Outro assunto, Mota vai aguardar outro parecer de Derrite para decidir se volta ou adia análise do PL antifacção. Também temos aqui um assunto. Fernando Haddad afirmou que Derrite não entende de inteligência e investigação do crime organizado. E durante reunião com Derrite, o secretário do Ministério da Justiça defende a versão original do PL antifacção. O texto de autoria do governo foi alterado pelo deputado e também enfrenta críticas do Planalto e da oposição.
E votação do PL antifacção será adiada por 30 dias, diz Cláudio Castro. O governador do Rio afirmou haver acordo com Mota, mas o presidente da Câmara diz que vai aguardar a publicação de quarta versão do parecer de Derrite. Olá, estamos iniciando nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Vamos dar início aos destaques do site do jornal o Globo. Temos aqui a repercussão da Operação Sem Desconto, isso porque a Polícia Federal prende ex-presidente do INSS em investigação de descontos indevidos em aposentadorias. Stefanuto foi afastado do cargo por decisão judicial em abril deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Sem Desconto. E a defesa afirma que a detenção é ilegal. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, durante uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. E estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão e outras medidas em 14 estados e no Distrito Federal. Agora, em nota, a defesa de Stefanuto afirmou que a prisão é completamente ilegal, já que ele não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação. E aqui também nos informa que os advogados afirmam ainda que o ex-presidente da autarquia vai comprovar a sua inocência. E dentre os alvos de mandados de busca e apreensão estão o ex-ministro da Previdência, José Carlos Dias, e também o deputado federal Euclides Petersen, ele que é do Republicanos de Minas Gerais. Agora, a Polícia Federal informou que estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. E a última fase da operação havia sido deflagrada no mês de outubro. E Stefanuto foi afastado do cargo no INSS por decisão judicial em abril deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a primeira fase dessa operação. Lembrando que ele é servidor público de carreira e também aliado do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, que deixou o cargo após essa operação. E os investigadores apontaram que Stefanuto atuou para liberar descontos em massa em favor da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Essa autorização ocorreu mesmo após o parecer inicial da Procuradoria do órgão contra a liberação desses descontos. E ainda o relatório da Polícia Federal indica que a decisão que liberou pelo menos 34 mil descontos foi tomada com base em justificativas que se mostraram infundadas e contrárias à legislação. E no dia em que a operação contra as fraudes do INSS foi deflagrada, CONTAG disse que sempre atuou com ética, responsabilidade e tem se empenhado ativamente no aperfeiçoamento da gestão e na fiscalização dos projetos e convênios que administra, sempre em conformidade com as normas legais. E além de ocupar cargos de indicação política, aqui nesta matéria do Jornal Globo nos explica quem é, na verdade, o Stefanuto. Aqui explica que ele foi técnico da Receita Federal e procurador da Advocacia Geral da União, AGU, onde permanece vinculado. Filiado ao PSB, chegou a ter a indicação à chefia do INSS comemorada em uma nota oficial do site do partido. E após essa operação, a legenda divulgou o comunicado negando ter o indicado ao cargo. E antes de assumir o posto mais alto do INSS, Stefanuto chegou a ocupar outras funções dentro da instituição. Em 2023, chefiou a diretoria de orçamento, finanças, licitações, contratos e engenharia e entre 2011 e 2017 atuou como um procurador-geral desse órgão.
e também representou o INSS como conselheiro na Caixa Seguradora e participou ainda da equipe de transição do governo Lula na área de previdência. Falando sobre política, temos aqui um resultado da pesquisa de NeoQuest. Lula mantém liderança na disputa em 2026 em todos os cenários, mas a oposição ganha agora um terreno. Levantamento aponta a redução da vantagem do petista contra os adversários na comparação com a rodada do mês de outubro. Na editoria de economia, Correios buscam solução para custo elevado de juros e necessidade de garantias para obter empréstimos de 20 bilhões de reais. Operação financeira de socorro à estatal, que vive crise financeira, depende de aval do Tesouro. Agora, um outro assunto, uma entrevista que aconteceu com a vencedora do Nobel, a Esther Duflo. Ela afirma que os países pobres têm menos peso na crise, afirma a criadora do Pix do Clima. A vencedora do Nobel e idealizadora de projeto que tenta levar recursos de adaptação a quem realmente precisa, a francesa Esther Duflo defende na COP30 que as responsabilidades são distintas. E sobre a COP, Cúpula dos Povos, que é a paralela à COP30, reúne milhares em Belém contra as mudanças climáticas e em defesa dos territórios. A 8 quilômetros do espaço oficial da conferência, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e movimentos sociais retomam um evento histórico com críticas à exclusão e propostas baseadas em saberes ancestrais para enfrentar a crise climática. Agora, temos aqui no Carrossel de Imagens, na área de cultura, de Jaspion a Shakira, como a música pop, TV e cinema ajudaram a batizar brasileiros. E aqui também temos uma história, conheça o homem que ficou 18 anos preso em aeroporto devido à burocracia da imigração. E após lesão nas cordas vocais e depressão, Marina Lima diz que nunca foi tão feliz no palco. E quantas pausas devemos fazer no trabalho para sermos produtivos? E veja o ritmo ideal. Agora, o próximo assunto é sobre a questão de fraudes. Como vimos anteriormente, aqui nesta matéria amplia mais sobre o Alessandro Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, preso na operação da Polícia Federal. Lembrando que ele deixou o cargo no final de abril deste ano, após início das investigações em descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Sobre a questão da violência, veja o que falta esclarecer sobre o caminhão atravessado com falsa bomba no Rodoanel, em São Paulo. Homem relatou ter sofrido assalto seguido de sequestro e foi resgatado por agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais. E a Polícia Militar confirmou que o artefato era um simulacro e via foi liberada após horas de interação. Como a gente consegue observar aqui nestas imagens, agentes do GAT retiram um motorista de caminhão após horas de tensão por suspeita de bomba. O homem foi encontrado com fios presos ao corpo e atendido por equipes de resgate no local. Agora, sobre o Rio de Janeiro, temos aqui outros assuntos. Polícia Civil precisou remarcar mega operação na Penha porque acesso, que seria usado por agentes, foi fechado com muro pelos traficantes. Essa informação foi compartilhada por delegado em depoimento ao Ministério Público do Rio na última segunda-feira. E Polícia Civil investiga esquema de fabricação e comércio ilegal de armas no Rio e no Paraná. A ação mira esquema que produzia e vendia armas e munições de forma ilegal, com uso de transportadoras privadas para o envio clandestino. E guerra de interesses, falando agora no cenário político brasileiro. Entenda por que nem governo nem oposição endossam PL antifacções de derrite. Não houve consenso sobre o texto e a votação foi adiada para a próxima terça-feira.
E Rodrigo Santoro diz que protagonista de filme foi mergulho na infância. Ele afirmou que acessou lugares que estão dentro dele. Um outro assunto, Viviane conta para Leonardo que é uma mulher trans. Aqui é na novela Três Graças. E sobre Terra Encantada, local onde funcionou o parque na Barra dará lugar a condomínio, praça e escola. Também temos aqui um texto de Anselmo Góes, ele escreve o seguinte: emenda de Eduardo Braga sobre royalties inviabiliza a exploração de petróleo em vários campos do país. O tiro no pé consta da medida provisória 1304 de 2025 sobre o setor elétrico. E aqui temos mais uma entrevista. A Cracolândia está fluida e não foi por falta de drogas que se espalhou, afirma o promotor de São Paulo. Com vasta experiência na área da saúde, Arthur Pinto Filho, do Ministério Público de São Paulo, rechaça a afirmação de governantes de que o fluxo de usuários no centro da capital paulista acabou. E aqui temos também mais uma matéria, que Rio Previdência investiu 100 milhões em ações da Ambipar, que está em recuperação judicial via Banco Master. O Tribunal de Contas considera operações imprudentes e aponta perdas após colapso financeiro da empresa e crise envolvendo o banco. E com presença da família Bolsonaro, Bia Kicis lança pré-candidatura ao Senado e embaralha disputa no Distrito Federal. Michele também é cotada para formar chapa, enquanto o governador Ibanez Rocha já sinalizou o desejo de ocupar uma das cadeiras em dobradinha com ex-primeira-dama. E na área da saúde, temos aqui uma matéria sobre o álcool. 6 entre 10 brasileiros não consumiram nenhuma bebida em 2025, o que é uma taxa inédita, de acordo com um novo levantamento aqui no Brasil. A pesquisa encomendada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool também mostrou que adultos entre 18 e 34 anos são os mais abstinentes. E sobre a aviação, Latam cancela 173 voos devido à greve de pilotos no Chile, afetando 20 mil passageiros no total. Já sobre negócios, a falência da Oi pode ser revertida? E entenda por que os bancos pedem à justiça uma sobrevida para a empresa. O Bradesco e o Itaú pedem à justiça para reverter a falência da Oi junto com Caixa e Santander. E bancos têm cerca de 4 bilhões a receber em dívidas via fiança. A avaliação é que pagamento seria mais rápido na recuperação judicial. Agora temos aqui a matéria, ainda no site do jornal Globo. Golpista russo que desviou 2,6 bilhões de reais em criptomoedas é morto esquartejado com a mulher lá em Dubai. Aqui informa que o casal foi sequestrado por criminosos que buscavam acesso à carteira digital do casal. Já o próximo assunto é sobre o tarifaço, aqui é um texto de Lauro Jardim, os bastidores do encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Um outro destaque, Cindiri Combs aparece irreconhecível após primeiros dias em prisão federal lá nos Estados Unidos. A imagem mostra o rapper com a aparência abatida enquanto cumpre pena em Nova Jersey e trabalha como assistente do capelão. Como a gente consegue observar aqui nessa fotografia, o Cindiri Combs, de 56 anos, foi visto com cabelos grisalhos em uma foto de registro policial. E Toffoli acusa Mendonça de deturpar voto em sessão da segunda turma do Supremo. O ministro Dias Toffoli afirma que achou desrespeitoso. Esse debate entre ministros ocorreu durante o julgamento na última terça-feira. E o embate girou em torno da interpretação de uma manifestação anterior de Toffoli, citada por Mendonça. E o desse debate
teve início quando Toffoli, que é o relator da ação, afirmou que a Corte estaria prestes a abrir um precedente perigosíssimo ao relativizar a aplicação de teses já fixadas pela Corte. E Mendonça discordou e citou um voto anterior de Toffoli, no qual o ministro teria, segundo ele, adotado um entendimento semelhante ao que agora criticava. Um outro destaque, já em outra sessão, bem-estar de frente para o mar, aqui falando sobre atração turística. Los Cabos, no México, aposta no turismo wellness e atrai viajantes famosos. Já falando no Rio de Janeiro, mais 3 traficantes do Comando Vermelho devem ser transferidos para penitenciárias federais ainda este ano, afirma a secretária. Segundo a secretária Maria Rosa Nebel, da Secretaria de Administração Penitenciária, 2 deles são chefes da facção. Um outro assunto, drones da Polícia Civil flagraram mais de 70 traficantes armados de fuzis em torno da casa de chefe do tráfico na Penha. A informação foi compartilhada por delegado em depoimento ao Ministério Público do Rio na última segunda-feira. E aqui nessa imagem temos o Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso. Ele é considerado um foragido da Justiça. E Light anuncia plano para evitar falhas de energia no verão. Gatos de luz estão entre as principais causas, isso aqui lá no Rio de Janeiro. A distribuidora afirma que reforço contará com equipes de até 4 vezes no número de profissionais mobilizados ao longo do dia para atender às ocorrências. E lei que transformou Corpus Christi em feriado estadual no Rio é questionada no Supremo. A Confederação Nacional do Comércio, que acionou o Supremo, argumenta que o comércio está sendo obrigado a pagar em dobro quem trabalha nesta data. Um outro assunto, em cartaz com Tony Ramos, Denise Fraga reestreia solo. Também temos aqui um próximo destaque sobre saúde e bem-estar, sobre gelatina proteica. Veja 5 receitas que estão viralizando nas redes sociais. Aqui diz que essa tradicional sobremesa reaparece nas dietas fitness, prometendo saciedade e benefícios ao corpo. Agora sobre o abacate também, no ponto certo, descubra o sinal na casca que garante o sabor e texturas ideais. Aqui explica sobre algumas dicas para selecionar a fruta perfeita e também técnicas simples para deixá-la pronta para o consumo em casa. Agora um outro destaque é sobre a Isabel Veloso. Entenda o que é o certificado de pega de medula. Esse termo significa que a nova medula óssea, após o transplante, passou a ser funcional e a produzir os níveis necessários de leucócitos, células de defesa do organismo. E a influenciadora Isabel Veloso teve alta nesta semana. Agora, o próximo destaque é sobre as eliminatórias da Copa, já na editoria de esportes. Saiba quais seleções podem garantir vaga nesta data FIFA. E conheça os destaques da maior competição de skate do Brasil, que chega ao Rio hoje. E Renê se destaca em parceria com o Costa e vira peça-chave no Fluminense de Luiz Ubeldia. E o novo ataque de tubarão na Austrália revive episódio que marcou lenda do surf há 10 anos. E quem é a família Sadé? Conheça o clã que substituiu o holding de Abílio Diniz no Carrefour. E essa família tem uma fortuna avaliada em 34 bilhões de dólares. E com a falência da Oi decretada, empregados mantêm a operação com incerteza sobre pagamentos e direitos. Os empregados se queixam de falta de pagamento. A decisão prevê continuidade de operações até a transferência a outra companhia. E em crise, Unimed Rio faz promoção para médicos cooperados quitarem dívidas e deixarem plano. Campanha promocional tenta levantar recursos junto aos médicos que são, na prática, os responsáveis pela dívida bilionária da operadora original do plano de saúde.
E Banco do Brasil pagará 410,5 milhões em dividendos. E esse montante equivale a R$ 0,07 por ação. Já nos assuntos internacionais, o governo dos Estados Unidos retoma atividades após shutdown e Câmara programa votação sobre a divulgação dos arquivos do caso Epstein. A normalização das áreas afetadas pelo shutdown deve acontecer de maneira gradual, mas é possível que leve aí algum tempo para que os programas e as pessoas afetadas se recuperem integralmente. Sobre o Oriente Médio, temos aqui esta matéria que os Estados Unidos sabiam que israelenses discutiram o uso de palestinos como escudos humanos em Gaza. O país coletou suas próprias evidências sobre supostas violações dos direitos humanos de palestinos. E aí, no outro assunto, polícia japonesa é autorizada a usar rifles em meio ao ataque de ursos. Cerca de 13 pessoas morreram ao serem atacadas por esses animais. Sobre o meio ambiente, 30 belugas correm risco de morte após o fechamento de parque no Canadá. E governo nega envio à China. O Ministério de Pesca e Oceanos busca alternativa para evitar a eutanásia desses animais. Agora, um outro assunto. Temos aqui que a Mega Sena sorteia nesta quinta-feira 100 milhões de reais. Saiba também quanto o dinheiro pode render em 30 dias. Agora, no Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um destaque. Pressionado pelo governo, relator apresenta quarta versão do PL das facções. Também temos aqui que o delegado aponta falta de apoio efetivo às investigações. E aqui temos um texto de opinião, na verdade é uma análise de Luiz Carlos Azedo. Ele escreve o seguinte: queda de braço sobre segurança tem viés de secessão. Guilherme Derrite não é um caso isolado. Ele expressa uma cultura política de extrema-direita que concebe o Estado como força tutelar e disciplinadora, não como mediador de direitos. Já um caso de violência, 7 meses sob a cal. Idoso enterrado em chácara foi esganado com cinto. Pascal Oliveira Ramos, de 70 anos, foi assassinado e permaneceu desaparecido por 7 meses. E o suspeito foi preso na Bahia. E sobre a investigação, aqui diz que o ex-presidente do INSS é preso em operação contra fraudes. E a Polícia Federal e a CGU cumprem 10 mandatos de prisão em 15 estados. Sobre o resultado do Genial Quest, Lula mantém liderança para 2026, mas a vantagem encolhe. Vantagem de Lula sobre os adversários encolhe e rejeição sobe de 51% para 53%. No Judiciário, Dino cobra lealdade em atuação no Supremo. Presidente da primeira turma do Supremo faz advertência depois de sequência de acusações feita por defensor de tenente-coronel, que está sendo julgado no núcleo 3 da trama golpista. E a Black Friday impulsiona o varejo com adesão total dos lojistas no Distrito Federal. As lojas físicas continuam como principal canal de faturamento, concentrando 86,9% dessas vendas. Vestuários, eletrônicos e calçados lideram entre os segmentos mais engajados. Já sobre o futebol, chegou o dia D de Bruno Henrique, do Flamengo, no STJD. Julgado por envolvimento em apostas esportivas após cartão amarelo recebido em Brasília, o atacante terá o seu futuro definido nesta quinta-feira. Sob efeito suspensivo, ele entrou em campo 12 vezes. Sobre o judiciário brasileiro, mesmo hostilizado, Goné é reconduzido à PGR. Placar de 45 a 26 foi mais apertado do que na primeira indicação.
O procurador foi confrontado pelo senador Flávio Bolsonaro na CCJ devido à condenação do pai por liderar uma quadrilha que tentou um golpe de Estado. E ainda temos aqui na economia, Nota Legal vai sortear 3,5 milhões de reais em 18 de novembro. O presidente do Conselho da FEBRABAN afirma que o Brasil é um país competitivo. Sobre o Enem 2025, temos a notícia que o gabarito oficial do primeiro dia de prova será divulgado hoje, nesta quinta-feira. E sobre o mês da consciência negra, o Correio promove debate Histórias de Consciência, Mulheres em Movimento, na quarta-feira, dia 19, às 14 horas da tarde. E o Correio traz aqui uma entrevista que aconteceu com a coordenadora do GNI da UFF, a Carolina Grilo. Ela diz que crise no Rio não é de segurança, é humanitária. A coordenadora critica discursos populistas e debates rasos sobre a segurança pública e combate às facções criminosas. Sobre a guerra comercial, como vimos também em outros jornais, que foi um destaque, Estados Unidos sinalizam redução de taxa para café. Em reunião prevista para esta quinta-feira, o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutirão a diminuição da tarifa de 50% sobre o café. Exportadores brasileiros estão otimistas com a possibilidade de a taxa ser zerada. E Copa do Mundo 2026 pode ter mais classificados nesta quinta-feira. Na Europa, Portugal, França e Noruega estão perto de confirmar presença. E lembrando que até o momento 28 países têm vaga garantida. E sobre os Estados Unidos, temos aqui um caso de escândalo. E-mails de pedófilo ligam Trump a vítimas. Em mensagens trocadas com aliciador e jornalista, financista acusado de tráfico sexual de menores revelam que o presidente sabia desse esquema criminoso e ficou horas na companhia de uma das vítimas. A Casa Branca nega e cita uma narrativa falsa da oposição. E Caixa reforça a igualdade de gênero com adesão a princípios da ONU Mulheres. O Banco Público formaliza compromisso global na COP30 e garante 1/3 de mulheres na diretoria, reforçando ações pela igualdade de gênero. Agora, temos aqui outros assuntos. Polícia Federal identifica mais de 1.000 drones irregulares durante monitoramento da COP30. Ações integradas reforçam o controle do espaço aéreo em áreas estratégicas de Belém durante a Conferência do Clima. E o Unicef cria um protocolo para proteger crianças em desastres naturais. Esse documento, que foi elaborado pela Unicef, em parceria também com ministérios, inclui casos atuais como as enchentes no Rio Grande do Sul. Desastres climáticos geraram 60 bilhões de reais de perdas nos últimos 3 anos. Segundo a nova ferramenta da CNSEG, o radar de eventos climáticos, divulgado em paralelo à Conferência da ONU, devastações causadas por eventos extremos provocaram 180 bilhões de reais em prejuízos. Agora, um outro destaque. Ministro sugere que municípios estejam no centro da COP. Aqui afirma que o Jader Filho destaca que as cidades são responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa, o que, segundo ele, faz com que as soluções de mitigação dos impactos climáticos passem por ela. Agora, em cidades, temos aqui estes destaques. Caso de funkeiro preso por racismo intensifica debate sobre esse crime. O funkeiro Everton Cláudio, que é conhecido como VT Quebradeira, foi preso nesta semana por chamar passageira de um ônibus de macaca, primata, escrava e preta fedida. Lembrando que nós estamos no mês da consciência negra.
E agora um caso de acidente. O veículo pega fogo próximo de shopping no Riacho Fundo e um homem salva o filho, mas morre infelizmente atropelado por motorista que estava embriagado. Um caso de mais violência aqui em destaque. O homem é preso por tentar matar ex-companheira e ex-cunhada. Sobre mobilidade urbana, com custo de mais de 300 milhões de reais, o Distrito Federal deve receber 90 novos ônibus elétricos. E aqui temos um caso também de paralisação. Enfermeiros da rede pública do Distrito Federal anunciam paralisação nesta quarta-feira. Sobre turismo, Pirenópolis é tomada por cores e luzes e anuncia a chegada do Natal. E aqui sobre evento, a Giovanna Antonelli ministra palestra em Ceilândia sobre empreendedorismo. A ação integra o movimento nas cidades, que é um evento que é promovido pelo SEBRAE do Distrito Federal e que busca fortalecer o ambiente de negócios local. Um outro ponto também em destaque aqui no Correio Brasiliense desta quinta é sobre política. Lula exonera 3 ministros por emendas para o orçamento de 2026. No Judiciário, mesmo hostilizado, Paulo Gonet é reconduzido à PGR por mais 2 anos. E ministro Flávio Dino cobra lealdade em atuação no Supremo Tribunal Federal. Na área de segurança, 7 líderes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais. E Câmara adia votação do Marco da Segurança Pública. E mais outros assuntos. Distrito Federal recebe investimento em educação. Também temos aqui esta matéria sobre o câncer de mama. Diagnóstico precoce é determinante para aumentar as chances de cura. E aqui, uma matéria em alusão ao mês passado, que foi o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Agora, dando continuidade, ainda no site do jornal Correio Brasiliense, temos aqui um assunto que a Polícia Federal apura fraudes em saques do FGTS de jogadores e treinadores. Aqui diz que esse esquema desviou cerca de 7 milhões de reais de contas de jogadores e treinadores, com a ajuda de advogado e funcionários da Caixa. Um outro assunto é uma entrevista com o presidente do Conselho da FEBRABAN. Ele afirma que o Brasil é um país competitivo. O ex-presidente do Bradesco, Carlos Trabuco, demonstra um otimismo com a economia brasileira e considera a dívida pública administrável. Uma outra matéria: quanto dura a popularidade de políticos linha dura na guerra às drogas? Estudos diversos indicam melhora de aprovação de políticos linha dura, mas desgaste com o aumento de letalidade policial no médio e longo prazo. E sobre a mega operação no Rio de Janeiro, mulher apontada como japinha do CV reaparece após especulação sobre a sua morte. Conhecida como Penélope e apontada também como integrante do Comando Vermelho, a Maria Eduarda teve a morte anunciada erroneamente em mega operação no Rio de Janeiro. Ela afirma que o nome Japinha do CV foi uma invenção das redes sociais e que tenta deixar o passado para trás. E Justiça de Goiás reconhece pela primeira vez união estável de trisal. Já no caderno de Direito e Justiça, temos aqui uma matéria: respeitado no judiciário, longe da unanimidade na política. Paulo Gonet foi protagonista de um momento histórico, a denúncia que resultou na condenação de um ex-presidente da República. E aqui temos um texto de opinião: mediação e conciliação como formas alternativas de resolução de conflitos jurídicos. Dentro do contexto pragmático, a visão do conflito projeta condutas diferenciadas que podem ser rotuladas como positivas e também como negativas. Um outro destaque: os indícios e o veredito no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri nos faz lembrar
daquele quebra-cabeça antigo de 1000 peças que a gente encontra em uma tarde de domingo no fundo de um armário na casa do avô. E sobre a PL antifacção, siga o dinheiro e endureça o cerco ao crime organizado. O projeto antifacção do governo Lula propõe confisco antecipado de bens e endurecimento das penas para sufocar o financiamento do crime organizado, enquanto a oposição tenta enquadrar facções como organizações terroristas. Agora temos aqui estes 4 destaques da editoria de economia. O primeiro é uma fala de Gabriel Galípolo, ele que é o presidente do Banco Central. Ele afirma o seguinte em relação à inflação: o Banco Central não pode brigar com os dados. Sobre o tarifaço de Trump, Vieira e Rubio se reúnem no Canadá e discutem tarifas sobre o Brasil. E setor de serviços cresce 0,6% em setembro, aponta IBGE. E Justiça decreta a falência da Oi e encerra recuperação judicial. Nos assuntos internacionais, polícia japonesa recebe autorização para usar rifles contra ursos. Nos Estados Unidos, Câmara aprova fim do shutdown mais longo da história. E no Reino Unido, filhote de leopardo de amor nasce após match em site de namoro. E na Itália, que diz que o país investiga turistas que pagaram para atirarem civis numa guerra. Nos assuntos sobre ciência e saúde, o número de crianças com hipertensão quase dobra. Temos também aqui um destaque: a chave da sobrevivência das baleias está no arquispelling. E telescópio James Webb define o futuro da defesa da Lua. Também temos aqui alguns destaques sobre esportes. Ederson volta, mas Ancelotti não se encanta por goleiros bons. E Vasco sonha com o final da Copa do Brasil em São Januário. E Flamengo volta à Arena Pernambuco após quase 4 anos. Também temos um destaque para o Campeonato Brasileiro. Aqui diz que Palmeiras busca manter invencibilidade em clássicos. Editoria de Educação em Carreira. Primeiro assunto é para o Enem. Especialista revela segredo para o segundo dia de prova, que acontecerá já neste próximo domingo, dia 16 de novembro. Sobre concurso CNU 2025, resultados das provas objetivas são divulgados. E no Congresso temos aqui um destaque para a votação do Plano Nacional de Educação, que diz que essa votação foi adiada. A proposta poderá ser votada na próxima semana, na comissão especial que analisa a proposta. O relator Moisés Rodrigues destaca foco em creches, financiamento e também governança. E licença paternidade reforça vínculo e divide responsabilidade. O projeto aprovado na Câmara amplia gradualmente o tempo de afastamento dos pais e também reconhece o papel paterno no desenvolvimento da criança. Já no site da Folha de São Paulo, de acordo com a Polícia Federal, ex-nora de Lula é suspeita de atuar para liberar verbas do Ministério da Educação à empresa. A defesa de Carla Ariane Trindade diz que irá se manifestar após conhecer essa investigação. Já sobre a pesquisa Genial Quest, Lula diminui vantagens para 2026 e volta a empatar com Bolsonaro no segundo turno. Ex-presidente, inelegível e condenado pelo Supremo, tem 39% das intenções de voto contra 42% do petista. PSOL ataca capitalismo e pede foco na luta de classes em um novo documento programático. O partido marca 20 anos de fundação, contexto político atualizado. Já outros destaques: bolsonaristas veem derrapada de Derrite e avanço de vice de Nunes por vaga ao Senado. O relator de proposta contra as facções criminosas vira alvo de aliados e reacende a disputa por vaga no Senado. E senadores e ministros do Supremo veem recado a Lula sobre Messias em aprovação apertada de Bonet.
A recondução do PGR por margem apertada reforça a força de grupo de Alcolumbre, que defende Pacheco. E Centrão vê soberba de derrite em negociações do PL antifacção. A avaliação é que relator deu munição ao governo Lula ao tentar reduzir competência da Polícia Federal. Já outros destaques: Nunes fracassa em articulação para acelerar projeto na Câmara que restringe mototáxi. Prefeito pediu a deputados federais de São Paulo apoio para aprovar urgência de texto que prevê um estudo prévio de impacto do serviço. E aqui temos um texto de Conrado Mendes. Ele escreve o seguinte à Folha de São Paulo: COP das contradições ou das oportunidades? Estado, mercado e sociedade respondem pela ambição de potência climática global. Agora no site do Estado de São Paulo, Polícia Federal prende ex-presidente do INSS e faz buscas contra deputados em nova ação contra os descontos ilegais. Ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro teve colocada a tornozeleira eletrônica. A defesa de Stefanuto classificou a prisão de completamente ilegal e a de José Carlos Oliveira ainda não se manifestou sobre este caso. E presidente da CPI do INSS diz que vão ter novas prisões e que há interessados em fazer a delação. Depoimento de Onyx da CPI do INSS tem defesa de Bolsonaro e antecipação das eleições de 2026. E relator diz que CPI blindou 4 depoentes que receberam 10 milhões de reais. Ele afirma que isso é uma vergonha. Agora, um outro assunto é sobre ainda a repercussão do resultado da pesquisa eleitoral da Quest. Aqui diz que Lula lidera, mas vê distância para os adversários encolher após polêmica da segurança. Em cenário contra o governador Tarcísio de Freitas, o presidente tem 41% contra 36%. Pesquisa também mostra confrontos com Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e também a Michele Bolsonaro. E essa pesquisa também mostra que brasileiros querem que eleito em 2026 não seja ligado nem a Lula e nem a Bolsonaro. E após o encontro com Trump, 45% vem Lula mais forte e 30% mais fraco politicamente. E debate sobre segurança freia a alta de Lula e a desaprovação oscila para cima e é de 50%. E aqui também diz que a rejeição a Lula segue acima de 50% e só é superada por Ciro e família Bolsonaro. Agora temos aqui uns 3 textos de opinião do Estado de São Paulo que também estão em destaque na capa de hoje. O primeiro texto: fim da Cracolândia é triunfo da cidadania. A ação coordenada da Prefeitura do Estado parece, enfim, ter acabado com uma das maiores chagas sociais de São Paulo. Já o segundo texto: Galípolo puxa o freio de mão. Declarações do presidente do Banco Central reforçam que a missão de levar a inflação ao centro da meta não está cumprida. Já o terceiro texto é cada um no seu quadrado. A atuação de Moraes no caso da operação policial no Rio extrapola as atribuições do Judiciário. Agora, no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria no site, que o Supremo começa a julgar a inclusão de intervalo do recreio na jornada de trabalho dos professores. Esse exame do tema prossegue na sessão desta quinta-feira, dia 13 de novembro. O outro assunto: empresa é condenada por não fornecer água potável no local de trabalho. E lei que transformou Corpus Christi em feriado estadual no Rio de Janeiro é questionada no Supremo. E aqui diz que para a CNC, como a data deixou de ser ponto facultativo, o comércio está sendo obrigado a pagar em dobro a quem trabalha no feriado. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias dos jornais do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência.
Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.